O contato no agora é com o cientista político e professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense, Marcos Iannone. Professor, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes. Faltam menos de 48 horas para a abertura das urnas. Domingo, 8 da manhã, nós começamos a votar para presidente da República e governador. E muita gente esquece que se vota também para deputado estadual, deputado federal e Senado da República. A gente esquece o parlamento. É um comentário que eu tenho feito aqui nos últimos dias, professor, a respeito da importância das pessoas se ligarem e começarem a pensar em quem vão votar para formar os parlamentos. E aí nós fomos à internet e encontramos um artigo seu, A Importância do Voto nas Eleições para o Poder Legislativo. O brasileiro deixa isso também para a última hora, a decisão de quem vai fazer as leis, de quem vai fiscalizar o Executivo? Se comparar o nível de informação médio que o brasileiro tem sobre os candidatos majoritários, como a gente fala, né, que é o candidato a governador, candidato a presidente, né, os candidatos do cargo executivo. A população, em média, tem mais informação sobre os candidatos para o cargo executivo, no caso atual, governador e presidente, do que para os candidatos dos cargos legislativos, como você mencionou, deputado estadual, deputado federal e senador, né? E é importante tanto o voto para o executivo quanto o voto para o legislativo. A população precisa procurar escolher bem os dois, porque nós vivemos numa democracia, então existe a coexistência dos poderes, o poder executivo e o poder legislativo. O presidente da República, por exemplo, ele precisa enviar projetos de lei para o Congresso Nacional, que é composto pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. Nós vivemos numa democracia. O presidente não tem como baixar um decreto-lei e fazer aquilo que bem entende. Então, o eleitor precisa estar atento. Às vezes, vamos supor, o eleitor vota para o presidente da República no partido X e para o senador e para o deputado federal no partido Y, de oposição ao do partido no qual ele votou para presidente da República. Então isso aí, vamos dizer assim, seria um voto incoerente. É lógico, é um voto legal. Claro. Um voto legal, mas é um voto incoerente. Só para ficar, eu concordo com o senhor, mas só para ficar nisso, não tem aquela tese também seguinte, de você colocar alguém lá no Poder Executivo e aí você vota na oposição a essa pessoa para ter alguma fiscalização forte? Tem gente que defende isso, por exemplo. Não, tem gente que defende isso. Isso é importante, né? Nós temos que fiscalizar. A função de fiscalizar é extremamente necessária. Agora, o poder executivo e o poder legislativo, eles precisam funcionar. Se a gente pensar que, além de ser extremamente importante fiscalizar os poderes, é importante que os poderes funcionem, né? Então é bom a gente ter informação sobre quem vamos colocar não só no executivo, mas também no legislativo, porque embora seja muito difícil de acontecer, no limite, se o presidente é do partido X e todos os legisladores são do partido Y, a ingovernabilidade total vai estar instalada, né? Agora, e se o voto fosse coerente no Brasil, a exemplo das eleições de 82, a gente poderia ter a obrigação de votar de deputado estadual. Naquela eleição não tinha presidente da República, mas tinha governador do estado, sempre no mesmo partido. Isso também poderia, uma tese de que poderia se fortalecer os partidos, né? Obrigando o eleitor a dizer, bom, eu vou votar em tal partido porque aqui eu encontro o deputado estadual um bom deputado estadual, um bom deputado federal, um bom candidato ao Senado, um bom candidato ao governo, um bom candidato à presidência da República. Seria uma tese também para reforçar aí
a questão partidária, já que no Brasil realmente a gente forma algumas alianças na hora do nosso voto improváveis, né? É o que o senhor está dizendo. É verdade, acho que em 1982 nós vivíamos em regime militar. Exato. E o regime militar, né, os governantes naquela ocasião, visando fortalecer o partido governista, né? No caso era a Arena, depois o PDS implementou o voto vinculado. Seria anulado o voto do eleitor que não votasse no mesmo partido. O eleitor tinha que votar de ponta a ponta nos candidatos do mesmo partido, senão o voto estaria anulado. Isso é uma arbitrariedade. Tem que ser respeitado o direito do eleitor votar em quem quiser para qualquer cargo. Esse respeito é necessário. Agora, por outro lado, o nosso ato de votar, ele implica em várias coisas, né? Então, tem que estar respeitado o nosso direito de votar em quem quiser, mas também é importante a gente fiscalizar e também é importante que o sistema político funcione, né? Então, que o voto seja coerente, né? Para tudo isso é importante que o eleitor procure comparecer às urnas e procure se informar, né? Pois é, nesse caso específico de legislativos, acabam surgindo as personalidades públicas para puxar voto, para formar bancada. Isso também ajuda a desconstituir aí muita gente dizendo o seguinte: olha, que palhaçada é essa? Estamos elegendo fulano participou de um reality show na TV, é um jogador de futebol. Desmerecem alguns candidatos, mas eles servem para a formação de bancada dos partidos. Como é que o senhor vê essa situação das personalidades serem utilizadas? Felipe, veja só, não é à toa que você está usando a palavra personalidade, porque o que acontece no Brasil, no caso das eleições para deputado estadual e deputado federal, que vai ocorrer agora domingo, e também a cada 2 anos, daqui 2 anos, para vereador, o que acontece é que nós temos um modelo proporcional que é extremamente positivo, eu acho, porque cada partido vai eleger o número de deputados proporcional a seu voto. Então, vamos supor, Rio Grande do Sul, não sei o número de deputados federais que o Rio Grande do Sul tem 31. Em Brasília. Vamos supor que o Rio Grande do Sul tenha 31. Muito obrigado, Felipe. O Rio Grande do Sul tem 31 deputados federais em Brasília. Vamos para ajudar no cálculo, vamos supor que fosse 40, né? Então o Rio Grande do Sul tem 40 deputados federais. O partido que teve 20% dos votos vai ter 20% de 40, que é 8. Vai ter 8 representantes. O partido que teve 30 vai ter 30% de 40, que são 12 representantes. Então a proporcionalidade é boa. Só que no Brasil, essa proporcionalidade, apesar do partido ser a referência para o cálculo, na verdade, as pessoas se apresentam não como membros de partidos. Todas são membros de partido porque é obrigado, mas as pessoas se apresentam como pessoas. Então, o voto é personalizado. O cálculo do número de cadeiras é com base no partido, porque é obrigado a gente pertencer a partido. Partido é necessário, só que as pessoas não colocam em segundo plano, né? Os candidatos colocam, até os próprios partidos deixam, e os candidatos, eles colocam em segundo plano o partido e colocam em primeiro plano a sua pessoa. Então, não é o partido X que está concorrendo para uma proposta coletiva, não é um time de futebol que está concorrendo, é como um time de futebol em que o time não funciona, o protagonismo é ou do centroavante ou do ponta direita, entendeu? Aí um jogando, apesar de serem do mesmo time, é um jogando contra o outro, porque um é eleito ou outro é eleito, né? Então há uma disputa entre eles e o eleitor acaba não tendo tanta clareza sobre quem está concorrendo, porque em vez de ser Grêmio contra Internacional, etc.,
pessoa de um partido contra os seus próprios colegas de partido e contra também o partido adversário. Por isso que eu acho que seria importante mudar a regra para que haja, como acontece nos países europeus e em boa parte dos países onde tem, na maior parte dos países onde tem sistema proporcional, o protagonismo é do partido. Nós temos uma... Voto em lista, nesse caso? O voto numa lista feita pelo partido. Tem casos em que chega a lista fechada quando o eleitor referenda a lista feita pelo partido, e tem casos em que a lista é flexível, que o partido faz a lista, o eleitor tem direito a alterar, né, alguma ordem Sim. na lista, botar vamos supor, o quinto colocado na lista, e o eleitor gostaria que, se o partido elegesse apenas um, fosse aquele quinto da lista, então o eleitor tem direito a trocar a posição daquele lá de quinto para primeiro, porque partido é importante, porque um país, numa democracia, ele depende, o país depende de haver projetos para esse país, né? O sistema político tem que gerar ideias, tem que gerar programas. Essa é a função dos partidos, gerar programas substantivos, programas com conteúdo para mudar um país, para apresentar propostas para a solução dos problemas. Mas nós não focamos nisso, a gente foca no protagonismo da pessoa, por isso que acontece de haver muitos desses candidatos da mídia, porque como a mídia, né, as pessoas veem televisão, então o cara que está na televisão, ele já é conhecido, então ele serve como um puxador de votos, e isso aí acaba, como eu estou falando, né, reforçando não o protagonismo coletivo, e sim o protagonismo individual, de personalidade. Bom, tem o sistema brasileiro, nesse caso, ou a forma do brasileiro encarar o voto, nesse caso, professor Marcos Giannone, é tão ruim que a gente poderia pensar o seguinte, né? Ao contrário, eleger os mais votados. No caso, vamos pegar o caso de São Paulo, para não citar o Rio Grande do Sul nesse caso, já que nós estamos aqui nesse período pré-votação. Né? O Tiririca fez lá 1 milhão de votos, o Tiririca está eleito, ele não leva ninguém para o Congresso. Bom, elegeram ele, tudo bem. Porque senão também você acaba votando no Tiririca e acaba elegendo 3, 4 desconhecidos, 5 desconhecidos, né? Tem gente que defende hoje que seja a ordem de votação, aqueles X candidatos formam a bancada do Estado, formam as assembleias legislativas e pronto, os partidos não se beneficiariam. Ia ser muito ruim para o sistema democrático, mas de alguma maneira seria mais justo, né? Porque afinal de contas se vota num e se elege 3, 4 que não se conhece. O problema é que é difícil encontrar um sistema eleitoral perfeito. O que nós estamos falando é especificamente do sistema eleitoral. O sistema eleitoral é o mecanismo que vai converter o voto do eleitor em cadeiras parlamentares. Então, eu acho que nós temos o sistema proporcional, e o sistema proporcional ele é positivo porque, né, os partidos elegem as suas bancadas proporcionalmente ao seu número de votos. Agora, essa proposta lá que você está se referindo, eu acho que ela não é adequada, Felipe, pelo seguinte... Não, eu também não concordo com ela. Vai focar na pessoa também. Sim, vai focar na pessoa. A pessoa não vai... Você vai corrigir um problema apenas, que a pessoa não vai arrastar outros, né? Porque a proporção de votos naquela pessoa só vai implicar na eleição daquela pessoa. A pessoa não vai, em função de ter uma grande votação, atrair outros. Mas aí resolve um problema, mas cria outros. Sim, que é o fato de que continua voto na pessoa e não voto em proposta, em partidária. Claro. Não, professor, para ser muito claro, como eu já fiz esse comentário no ar, né, só para encerrar nossa discussão, eu sou a favor do voto distrital, viu? Porque no mínimo obriga o João, o Pedro, a Maria que vieram pedir o voto hoje para mim, para a eleição de domingo, a voltar daqui a 4 anos e eu ter que conversar com eles diretamente. O que você fez pelo distrito? Como é que você se posicionou? Porque senão você também tem esses candidatos que pingam voto em todo o estado e não tem compromisso com ninguém. Essa pessoa não precisa
precisa nem voltar à minha cidade, não precisa voltar ao meu bairro, porque ela vai compensar em outros lugares aquele serviço que ela não prestou para aquela comunidade. Eu particularmente acho que o voto distrital ou o voto distrital misto, com algum do percentual, 50% por voto distrital misto, por voto distrital e outros 50% pela proporcionalidade, me serviria muito mais que o atual sistema brasileiro. Mas isso é uma outra discussão, isso é uma outra entrevista, eu acho até, né? Tá certo. Professor, só para nós fecharmos, o que é importante nesse momento, faltando aí menos de 48 horas para a abertura das urnas, da pessoa focar na escolha do seu candidato? Por que tem que pegar e pensar muito em quem vai votar para o Legislativo? Então, acho que o eleitor seria importante que ele conhecesse os candidatos, o histórico dos candidatos, o partido aos quais os candidatos pertencem, os partidos de cada candidato, Então, tanto para governador, como para presidente, como para deputado estadual, deputado federal e senador, é importante que o eleitor conheça quem tá na disputa, E procure verificar qual é aquele que mais atende. Obviamente que não adianta, para fazer isso, é interessante que o eleitor olhe não só para os candidatos, mas olhe também para o país, como que o eleitor avalia que o país está, como que o eleitor avalia que o governo estadual está, quais são os anseios desse eleitor, que visão de Estado ele tem, que visão de país o eleitor tem, o que o eleitor acha necessário, e ver quais candidatos para os cargos executivo e legislativo se encaixam mais no anseio, Tá certo. Professor Marcos Iannone, um bom voto para o senhor no domingo, obrigado aí e um excelente dia de trabalho. Obrigado, Felipe, para todos os ouvintes também. Até logo, bom dia.